É seguinte, gente. Na maior parte desse Nuzlocke eu tava em Cal. E logo no iniciozinho da Cal eu já peguei essa pérola. Então eu vou deixar primeiro ela rodar e depois eu vou falar. Eu vi a piada do mineiro que vai pro Egito. Fala. Essa pessoa aí que fica no topo aí da. Essa pessoa aí que fica aí nessa estatueta. O que ela faz? Ela é o faraó? Não, ela é esfinge. Esfinge, entendeu? E depois da melhor piada do mundo, eu já estava pronto pra ir com tudo e perder pro rival. Eu tenho uma piada política também. Mas tudo bem, não temam, pois, como diz o grande youtuber Estileto, Realmente resetou depois que perdeu do rival. Eu não vejo muita necessidade disso. Eu sinto que a maioria das pessoas concordam que o desafio mesmo começa depois que tu ganha as Pokébolas, que tu nem tem como capturar Pokémons e normalmente tu passa por rotas antes de ter Pokébolas. mas não temam, pois eu não iria me dar satisfeito por perder pro Charmander do maldito daquele rival. Eu, obviamente, iria seguir em frente e morrer pra um Rattata. Caralho. Eu morri pra um Rattata, aparentemente. Você morreu por um rato, viado. Pois é, eu morri pra um rato. Mas como não tinha Pokébola, não tava valendo ainda, né? Então, por falar em valer, tá aí quais que vão ser as regras do nosso Nuzlocke. E enquanto eu explicava as regras, eu aproveitei pra pegar as Pokébolas, né? E finalmente iniciar o desafio direto para a nossa primeira captura, que é esse pequeno Rattata aqui. Então a gente vai jogar a Pokébola nele e já vai estar... A gente vai jogar a Pokébola nele e... Tá, calma, a gente ainda tem 3 Pokébolas, então a gente vai jogar nele e vai capturar ele agora. Exatamente. Depois dessa dificílima captura, eu apelidei esse Rattata de Senegal, segui meu caminho, capturei um Monkeyzinho na Rota 22, que eu apelidei de Argentina, e finalmente... eu pulei a Rota 2, inclusive, tá? Eu vou explicar depois por quê. Mas chegando em Viridian Forest, eu vejo ele, um maravilhoso Rato do Trovão Amarelo, que eu imediatamente capturo. Isso aqui foi bem legal, porque esse Pokémon tem 5% de chance de aparecer só por aqui. A não ser que o seu nome seja Pedro. Eu sempre encontro ele, velho. O cara fala, mas é raro, eu não acho. Dito isso, decidi apelidar o meu pequeno Pikachu de Senhorita República Tcheca. E, bem, depois disso eu já fui direto lutar com o Brock. E com lutar eu quero dizer que o Bulbasauro só deletou o time dele. Depois disso eu capturo um Spearow na Rota 3 e apelido ele carinhosamente de Peru. Aí eu passo por uma caverna meio fácil e como eu tô optando por falar só sobre os Pokémons que eu capturei que foram relevantes, eu não vou nem citar o Pokémon que eu peguei na caverna. Na Rota 4 eu capturo a Austrália. Chegando na cidade eu opto por enfrentar a Misty, porque isso vai aumentar meu level cap e vai deixar mais fácil a luta com o rival. Aí ela joga Astário, o Astário bate no Brasil, o Brasil bota Astário pra dormir, aí o Brasil mata a Astário e ela nunca mais acorda. Aí a mãe da Astário entra, ela bate no Brasil, o Brasil bate nela. Aí eu mando a República Tcheca pra poder dar um Paralyze na Starmie. Eu só não esperava que ela fosse tomar tanto dano assim. Então eu já recuo ela, trago a Ekans, né, que é a Austrália, pra poder causar um Intimidate em cima da Starmie, reduzir o ataque. Eu nem arrisco levar um Water Pulse crítico dela, já troco de volta pro meu Ivysaur. Aproveito pra colocar Liticídio, que assim eu garanto que eu vou conseguir derrubar ela, mesmo se acontecer algum absurdo, tipo ser confundido 500 mil vezes. E depois disso é só bater mesmo. Depois disso eu fui ter uma luta bem tranquilinha com o rival, né? Já abri com a República Tcheca, meti 2 relâmpagos em cima dele e vocês vão ver isso acontecer muitas vezes durante esse Nuzlocke. E aí ele manda o poderoso Rattata, e como eu tenho medo de Rattata, eu saio correndo. Eu saio correndo de medo, eu trago o Bulbasauro, e aí eu mato ele com o Ivysaur, que eu sei que vai conseguir tancar ele, porque eu tenho medo. Eu já troco ele de volta, tiro o Raticate pra não morrer pro fogo. Hyper Fang na cabeça do Charmander, já vai vir no próximo Pokémon, é o Abrazinho, Hyper Fang, acabou a luta. Aí depois disso eu lidei com os ativistas que estavam na ponte e falhei em capturar um Weedle. Algumas coisas normais do Fire Red depois. Bem, como eu não estava satisfeito em perder só um Weedle, eu já aproveitei aqui para fugir dessa batalha e perder esse Pidgey também. Em Cerulean, eu tomo a minha melhor decisão, que é catar essa vara de pesca e seguir o segundo mandamento do Nuzlocke profissional Estileto: Gyarados capturarás. E a esse Gyarados que vos apresento, eu lhe concedo a alcunha dos Estados Unidos da América. É o Hegemon Naval, não tem jeito.
Agora com Gyarados eu monto o time pra enfrentar o rival e enfrento o rival. E aí talvez vocês estejam se perguntando por que eu abri com o Senegal e não com o Raichu. É muito simples. É porque o Senegal vai varrer o time inteiro do rival sem a menor dificuldade. Antes de enfrentar o ginásio elétrico, eu vou pra Diglett Cave pra estar conseguindo um Diglettzinho pra usar contra o Surge e pra poder ensinar Cut pra ele também. Eu apelido ele de Nigéria. Já na batalha do Surge, a Nigéria consegue fazer um bom trabalho aqui, consegue derrubar esse Voltorb, consegue derrubar o Pikachu, mas ela acaba paralisada, né? E nisso dela ficar paralisada, o Raichu do Surge aproveita para acertar 3 Double Teams seguidos, o que é um tanto quanto assustador. E depois que ele dá um ataque rápido na Nigéria, eu decido tirar ela de campo, né? Eu nem tava tão preocupado em salvar ela, mas eu queria lidar com ele antes que ele setasse mais um Double Team. Eu trago o Brasil pro campo então, que rapidamente vai ser paralisado por esse Raichu, e que eu começo a tentar fazer desesperadamente é setar Lit Seed em cima dele, porque se eu acertar Lit Seed uma única vez que seja, a Lit Seed vai drenar a vida do Raichu até o final, eu não vou precisar acertar outro golpe, passando por cima dos 300 milhões de Double Teams que ele usou. Depois disso eu capturei um Drowzee, que eu chamei de Marrocos. Mais à frente eu capturo um Voltorb, que eu apelido de Sri Lanka. Depois disso eu me meti nessa caverna sem ter flash, porque como eu já sabia de cabeça o caminho, eu não ia precisar de flash. Spoiler, eu não sabia o caminho de cabeça e eu fiquei perdido, mas depois de meia hora eu finalmente consegui sair da caverna. Depois de sair da caverna eu capturo a Angola na rota 7 e o Egito na rota 8, só que eu meio que esqueci de botar pra gravar, então eles já estão aparecendo direto aí. Com relação a Erika, eu só joguei 2 pássaros em cima dela, isso já resolveu o problema. Eu trouxe um cachorro de fogo também pra atacar em cima dela se precisasse. Eu não evoluí ele pra Arcanine porque eu queria poder pegar mais um nível pra ele poder aprender o ataque de fogo, que é melhorzinho. Só que isso acabou não fazendo diferença porque eu nunca mais usei esse Arcanine. Depois disso, eu fui pro esconderijo da equipe Rocket, meti um Hyper Beam no Gyarados e já fui direto pra lutar com o Giovanni. E com lutar eu quero dizer amassar, porque essa luta do Giovanni é muito fácil. Agora que eu já derrotei a equipe Rocket, eu posso finalmente ir ao cassino e adquirir a minha própria Bósnia. Aí depois disso eu derrotei um NPC que eu já tinha visto antes em Lavender Town e continuei a jornada. Ainda em Lavender Town eu capturo esse Gastly maravilhoso que eu apelido de Polônia. De volta a Celadon eu encontro ele, o maravilhoso, o poderoso, o grandioso Snorlax. Um dos melhores pokémons de longe da terceira geração, extremamente poderoso, vai ser muito útil pra gente. E eu só não chamei ele de Estados Unidos da América porque o Gyarados já tinha esse nome. Então eu tive que chamar ele de Inglaterra, porque Reino Unido também não cabia. Caralho, cabelo na caixa? Nem fudendo. Lotou todo o espaço do PC. Aí eu fui buscar o Fly, né? Achando que dava pra passar sem ser visto. E na verdade realmente dá, mas eu acabei meio que me convencendo que não dava. Ed, claramente tem 1 metro inteiro à sua frente por qual você pode andar. Não dá, mano. É o chifre, mano. O chifre tá na frente, tá ligado? Tá tampando espaço. Aí eu fui embora sem pegar o Fly e deixei pra voltar ali quando eu tivesse Pokémon de level mais alto e não corresse risco de ser morto na batalha em dupla. Depois disso eu resolvi me preparar para enfrentar o Koga, né? Então eu volto até a Rota 2 e finalmente eu troco o meu Abra por um Mr. Mime, que vai ser importantíssimo pra gente conseguir obliterar o time do Koga. Chegando na cidade do Koga, que eu não lembro o nome, eu capturo um Golden que se remexe muito. Aí na luta do Koga, como vocês já devem imaginar, eu abri com o Venossauro, por motivos que eu agora na edição desconheço completamente. Provavelmente eu só esqueci ele na frente do time. Mas eu tiro ele de campo, já coloco o Hypno. E aí eu sweepo o time inteiro do Koga. E exatamente, vocês que pensaram isso, pensaram certo. Eu não usei o Mr. Mime para nada nessa luta. Bem, depois de pegar a quinta insígnia com o Koga, eu já vou direto pro prédio da equipe Rocket enfrentar o rival. E eu até tenho um projeto de luta aqui com ele, mas ainda tá bem tranquilo de vencer dele. Agora, a luta contra o Giovanni também foi bem tranquilinha. Eu inclusive aproveitei para ficar bulinando o pobre do Kangaskhan do Giovanni, que só tem ataque normal. Então eu botei um Halter na frente dele, que é fantasma, e o Kangaskhan não tinha como bater nele. Depois do Giovanni, o nosso próximo desafio é a Sabrina. E com desafio, eu quero dizer massacre, porque também não deu problema nenhum passar dela. Agora, se por um lado foi bem fácil derrotar a Sabrina, por outro,
esta desgraçada resolveu me prender no ginásio dela e eu simplesmente não consegui sair, tendo que apelar pra usar corda de fuga, senão eu acho que eu ia ficar preso ali dentro pra sempre. Depois de escapar, então, eu derroto a galera do dojo. Depois disso, eu esqueço aonde o Fly tá, fico perdido, procuro na internet, descubro a rota onde o Fly tá, abro o mapa, percebo que eu não tinha mapa pra abrir, na verdade, então eu não abro o mapa, pesquiso um tutorial na internet pra saber exatamente onde tá o Fly, porque eu tinha esquecido, e aí sim eu vou lá fazer aquela luta dupla que eu evitei antes. Não faço a luta, porque descubro que eu podia ter evitado ela lá no início, como eu comentei. Pego o Fly, volto e faço a luta por pura indignação. Depois disso eu volto pra pegar o Lapras que eu tinha esquecido e que eu não vou usar em nenhum momento nessa gameplay, mas eu coloco o nome dele de Japão. Aí eu vou pra Cinnabar reviver meu fóssil, percebo que na realidade eu não trouxe o fóssil, então eu volto até a cidade do Brock, pego o fóssil, vou de volta pra Cinnabar, e aí sim eu recebo o meu Aerodactyl, e ele recebe o apelido de Shino. Uma mansão em ruínas depois, o meu Gyarados simplesmente afoga o último líder de ginásio que faltava. Com todas as 8 insígnias obtidas, agora eu posso finalmente ir pra Ilha do Bill por acidente, sem saber que eu não ia ter como sair de lá até completar a sidequest. Mas tudo bem, porque nada de ruim aconteceu. O pior dessa morte é que ela não faz o mínimo sentido. Tipo assim, por que eu joguei um Spearow level 30 contra um Geodude selvagem só pra ele tomar um Explosion e morrer numa caverna que nem é obrigatória? Então, nesse ponto, próximo da Elite Four, depois de perder o nosso primeiro Pokémon, sim, foi o primeiro Pokémon que eu perdi nesse Nuzlocke, eu sigo em frente e vou finalmente capturar aqui um Pokémonzinho que vai ser útil nessas ilhas, que é o Poliwag, que não tem só nas ilhas, tem ele em todo lugar praticamente. De qualquer forma, eu capturo ele e resolvo chamar ele de San Marino. Resolvo toda a sidequest da ilha e volto pra, agora sim, afogar o último líder de ginásio. Pois é, eu tinha me confundido, não era o Blaine, faltava o Giovanni ainda. Nesse ponto, o próximo inimigo é o rival, é a penúltima batalha contra o rival, e como essa batalha pode ser razoavelmente perigosa, eu decido me preparar um pouco. Então eu saio para farmar dinheiro e compro Shadow Ball para colocar nos meus Snorlax, que assim eu vou ter uma ótima resposta para a alakazam do rival. E essa luta com o rival foi até que fácil, mas porque eu dei muita sorte dele basicamente errar tudo que ele podia errar. De qualquer forma, para quem for fazer o Nuzlocke aí, eu recomendo ter bastante cuidado com essa luta. Vencendo o rival, eu troco o meu Poliwag, que eu já tinha evoluído para Poliwrath, por uma Jynx. E eu faço isso porque a Jynx é simplesmente excelente contra a Elite Four. E basicamente o que a gente vai fazer agora é se preparar para enfrentar a Elite Four, e esse foi o primeiro passo. Depois disso, eu fui pro segundo passo, que era conseguir algumas Chesto Berries para colocar no meu Snorlax e evitar o Sleep Powder que o Exeggutor do campeão tem. E também para ele voltar do Rush, né? Fui pra internet e eu descobri que a melhor maneira de conseguir Chesto Berries no Firehead é utilizando um Meow com Pickup. O que a habilidade Pickup faz? Ela faz com que, se aquele Pokémon tiver na sua equipe e você entrar em uma batalha, no final da batalha tem 10% de chance daquele Pokémon que tem Pickup summonar um item para ele do completo e absoluto nada. E dentre os itens que podem ser summonados, existe 10% de chance do item summonado ser uma Chesto Berry, né? Ou seja, para cada batalha que eu fizesse, haveria 10% de chance de conseguir um item, e para cada item que eu conseguisse, haveria 10% de chance de conseguir o item que eu estava procurando, que era a Chesto Berry. Sabendo disso, eu parti direto para a conclusão do terceiro passo de preparação para Elite Four, que era justamente farmar um monte de EVs de velocidade para minha Jynx, para que dessa forma ela pudesse ser mais rápida do que o Gengar da Agatha da Elite Four. Foi exatamente isso que eu fiz. E a cada batalha que eu fazia, eu ia tendo a chance ali de ativar o pickup do Meow. Só que depois de matar uns 300 Ratapides, eu peguei só 2 Chesto Berries, então eu vim para essa rota aqui, usei o Item Finder e peguei mais uma. Agora eu tinha 300 kills na minha conta, 3 Chesto Berries e 255 EVs de velocidade na minha Jynx. Na Victory Road, eu fiquei perdido. E aí eu pesquisei um guia, e aí eu saí dela, e finalmente a gente chegou na Elite Four. E para me acompanharem neste último desafio, só haviam 6 escolhas. Senhorita República Tcheca, a Raichu. Estados Unidos da América, o Gyarados. Reino Unido, os Snorlax. China, o Aerodactyl.
Finlândia, a Jinx, e Sri Lanka, o grande Electrode. Com todas as potências do mundo reunidas, eu parti para o primeiro combate da Elite Four. E o meu plano aqui era muito simples, ele consistia em sweepar o time da Lorelai apenas spamando Thunderbolts com a República Tcheca. Tá fora do planejado. O quê? O que aconteceu? Eu achei que o João morreria por LOL. Ah, ele morreu. Com 2 golpes. Pode parecer pouco ele precisar de 2 golpes ao invés de 1 pra cair, mas nesse momento eu já comecei a ficar bastante assustado porque eu sabia que o Raichu não ia dar conta de levar o time inteiro da Lorelai. E como era de se esperar, quando ela traz o Lapras eu tenho que tirar o Raichu pra não arriscar tomar um crítico e acabar perdendo ele muito cedo. Eu trago meu Gyarados então, que tanca um Ice Beam, devolve um return em cima desse Lapras. O problema é que quando esse Lapras vem com o segundo Ice Beam, ele obviamente vai congelar o meu Gyarados com os seus 10% de chance de fazer isso. Aí como os Estados Unidos já tinha virado Alaska, eu resolvo congelar de vez e trago a Finlândia pro campo, que obviamente é recebida por um Ice Beam crítico na boca dela, que tinha 6% de chance de acontecer. Ela devolve o Psychic e é claro que esse Lapras abençoado vai meter um Body Slam que vai paralisar ela com 30% de chance. E como ela ficou paralisada, eu sou obrigado a trocar, porque agora ela é mais lenta do que o Lapras. Então eu trago a Inglaterra pro campo, que também é mais lenta do que o Lapras, o que não seria um problema se não fosse pelo fato de que ele me dá um Confuse Ray, eu me bato, eu tento fazer alguma coisa, eu me bato de novo. Aqui eu pensei em trocar de Pokémon, mas eu pensei, eu acho que o Snorlax aguenta mais uma, então eu tento de novo e aí eu finalmente acerto um golpe nele. A Finlândia da Lorelai entra em campo. Eu tento dormir com o Snorlax, mas é óbvio que ela me coloca pra dormir antes. Agora com o meu Snorlax dormindo, a minha Jinx paralisada e o meu Gyarados congelado, eu resolvo trocar de Pokémon pra outra coisa. E eu escolho a pior opção possível, que é o Aerodactyl. Porque na minha cabeça, pedra resistia a gelo. E adivinhem só, a pedra não resiste a gelo. E eu sou imediatamente punido com um crítico que obviamente vem em cima da China, matando ela na mesma hora. It's super effective! Meu Deus. Não! Não, a China morreu. É, a China morreu. Mas se serve de consolo, eu acho que alguém ia acabar morrendo nessa luta de qualquer jeito. A China morreu. Cara, pra vingar a morte da pobre China, eu trago o Sri Lanka, seto uma Light Screen. O que Light Screen faz? Reduz o dano de ataque especial. Ah, tá. Só que aí ela me coloca pra dormir e eu nem tento ficar pra acordar o Electrode porque ele não dá muito dano. Então eu já trago a Inglaterra de volta pro campo. Ela até recebe um Ice Punch, mas não dá nada de dano por conta da que o Electrode setou. Essa Jinx até dá Attract na Inglaterra, mas a Inglaterra não quer saber de mulher. A Inglaterra quer saber de acordar pra poder voltar a dormir de novo. Depois de uns 3 turnos, a Inglaterra finalmente acorda e já tava assim o meu mental. Ai, eu errei a curva. E pra melhorar o meu humor, que já tava maravilhoso nesse momento, é lógico que a Jinx acerta o terceiro Lovely Kiss seguido e bota a Inglaterra pra dormir mais uma vez. Cara, o tanto que esse Snorlax não bateu é inacreditável, velho. Acho que ele passa mais turnos fazendo nada do que fazendo mal. Ele acordou! Bateu! Matou? Matou. Pois é, depois de uns 10 turnos de dor e sofrimento, finalmente nós derrotamos o primeiro membro da Elite Four. E com uma baixa ainda. Mas fiquem tranquilos, porque se pra Lorelai eu tinha um plano ruim, pro Bruno eu não tinha plano nenhum. Então eu decidi apelar e eu abri a calculadora. E eu não me arrependo. Agora, imbuído com o poder dos números ancestrais, eu parto pra batalha contra o segundo membro da Elite Four. Eu abro com o meu Gyarados porque o Surf dele dá 4x efetivo no Onix, eu sei que vai matar com facilidade. Aí ele traz o Hitmonchan e eu confesso que aqui eu fiquei um pouco em dúvida do que fazer, porque ele tem Rock Tomb que dá super efetivo no Gyarados. Só que como o Rock Tomb dele não é stab, eu decido ficar e setar Dragon Dance na cara dele. E aqui eu cometo meu maior erro nessa luta, que foi bater no Hitmonchan com Return, sendo que ele possui Counter. Ou seja, se ele tivesse usado Counter, ele tinha matado o meu Gyarados aqui agora. Felizmente, ele utiliza Rock Tomb e erra ainda por cima o Rock Tomb. O que após 5 minutos de calculadora, eu concluí que era uma oportunidade muito clara de setar Dragon Dance na cabeça dele. O que ele não permite que eu faça facilmente, porque o Rock Tomb que ele errou antes, agora ele crita. Felizmente,
3 Dragon Dances já são suficientes pra matar o Hitmonchan com um único golpe sem correr o risco de tomar um counter na boca. Agora eu só tinha que torcer pra ele jogar o Machamp por último e eu poderia sweepar facilmente o time do Bruno. O que não aconteceu, porque ele jogou o Machamp imediatamente. Com relação a isso, eu tinha uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que eu matava ele em um único golpe. A má notícia é que esse golpe era o Hyper Beam, que ia me deixar sem atacar no próximo turno e completamente vulnerável ao Pokémon que entrasse depois dele. Mas estava tudo bem, porque eu tinha os números ao meu lado e eu sabia que a única forma de me morrer era se ele jogasse um Hitmonlee, utilizasse Mega Kick e pegasse um roll alto no dado, ou se ele critasse. Nossa senhora. Isso é louco, muito fácil, né, sair? Muito fácil, nem precisei da computadora pra nada. Nossa, não, né? Sim, os Estados Unidos da América aguentaram de forma heróica o chute na bunda e conseguiram finalizar aqui facilmente essa luta que não me preocupou em nenhum momento. Com relação a Agatha, o meu plano para ela foi o mesmo que eu fiz pro primeiro membro da Elite Four. Consistia em jogar um Pokémon e sweepar o time da Agatha inteiro. E, surpreendentemente, deu certo dessa vez. Talvez porque eu tinha colocado EV na Jinx, coisa que eu não fiz com o Raichu. Essa entrada é super dramática, né? Finalmente, Lance dos Dragões, o último membro da Elite Four de campo, contra o qual eu tive uma batalha épica que eu esqueci de botar pra gravar. Mas não se preocupem, pois eu irei recriá-la perfeitamente nesse site de RPG de mesa. A batalha contra o Lance foi o seguinte: ele começou com Gyarados, eu comecei com o Raichu, aí eu joguei um raio no Gyarados dele, aí o Gyarados dele morreu. Aí ele foi pro Dragonair, eu fui pra minha Jinx, aí eu joguei gelo no Dragonair dele, o Dragonair dele também morreu. Aí ele foi pra esse bicho aqui, que é o Aerodactyl, e aí eu fiquei com medo da China, né? O que eu fiz? Eu peguei o Gyarados, porque eu queria dar Intimidate na China, então eu dei Intimidate nela. Aí eu tirei o Gyarados, porque não era o ideal, né? E eu trouxe o Snorlax. Aí o que eu fiz foi jogar o Snorlax em cima dela. E aí depois de muito tempo, a China caiu. De novo. E aí o que eu fiz? Bem, o que o Lance fez primeiro, né? Ele jogou o Dragonite. Só que como meu Snorlax tinha brigado muito com a China, ele tava com pouca vida. Então eu recuo ele e trago de novo o Gyarados. E aí o Gyarados dá outro Intimidate, agora em cima do Vietnã. Aí eu recuo o Gyarados. Por quê? Porque ele toma um Hyper Beam do Vietnã. E aí conforme ele toma esse Hyper Beam, eu fico muito tranquilo pra trazer a Finlândia. E a Finlândia congela o nosso amigo Vietnã. E aí o Vietnã morre também. E aí o Lance joga o Dragonair. E o que eu faço? Eu também congelo ele com a Finlândia. Aí ele morre. Aí eu sigo pro campeão. Era a batalha final e eu estava mais preparado do que nunca. Eu havia passado os últimos 3 dias calculando tudo que poderia acontecer nessa luta. Eu começo com a Finlândia, que era o meu único Pokémon capaz de derrubar o Pidgeot sem que ele pudesse usar Whirlwind. O Rhydon é o próximo e sofre o mesmo destino sem chances para falha. Então ele envia o seu Gyarados e eu decido que é hora da Finlândia descansar um pouco. A República Tcheca entra em campo, mas o rival escolhe usar o seu pior ataque possível. Eu temia por um crítico desse Gyarados, mas como esse ataque não pode critar, eu apenas obliterei ele da existência. Um Alakazam poderoso vai entrar em campo, mas não temam, ele não possui Kami Mind. Sabendo disso, eu o paraliso para garantir que ele seja mais lento que meus outros Pokémon. E embora ele se esforce para causar dano na República Tcheca, todo o seu esforço é em vão. E a razão para me ter paralisado ele foi para trazer a poderosa Inglaterra para o campo. Se eu a trouxesse antes, sem o Paralyze, eu sofreria 2 Psychic Kicks antes de conseguir revidar. Mas dessa maneira, eu sofro apenas um único Psychic que nem sequer é crítico e já devolvo a Shadow Ball, destruindo esse Alakazam de uma vez por todas. O próximo a entrar em campo é o Exeggutor, e ele é de longe, pra mim, o Pokémon mais difícil de lidar do rival. Mas não para o poderoso Sri Lanka, o Electrode, que ele até tenta colocar para dormir, mas isso já era previsto. E enfim chegou o momento do Sri Lanka cumprir a sua missão.
E nosso herói só não leva o Executor junto com ele, primeiro porque esse bicho é feito de titânio, e segundo por causa do roteiro. Mas não houve nada de vão no seu sacrifício, muito pelo contrário, porque agora nossa Jinx pode setar um Calm Mind tranquilamente e depois bater no Executor, o que eu não vou fazer, porque ele vai tentar me dar Sleep Powder e eu também tinha uma Chesto Barrel na Jinx. Então eu aproveito para setar mais um Calm Mind e aí sim eu aniquilo ele da existência com Ice Beam, honrando o sacrifício do grande Cirilan. E enfim, o dragão vermelho descende do céu. A Finlândia faz todo o possível e o impossível para acabar com tudo aqui. Mas infelizmente ela fracassa. O Charizard não se permitiria ser derrotado sem ver a face do seu rival. E como se fosse profetizado, o Gyarados, que recebeu a alcunha de Estados Unidos da América, é o responsável por colocar um fim nisso tudo e honrar o legado de seus companheiros caídos em batalha, derrotando definitivamente o corajoso Charizard. E esse foi o meu Nuzlocke, né? Então a primeira coisa que eu quero dizer aqui pra vocês é que eu não tive intenção em momento algum de ofender qualquer pessoa de qualquer etnia ou nacionalidade, né? Já vou adiantar isso. E eu queria agradecer também o PM e até o Vitor, que aparecem aqui no vídeo junto comigo. Eles são as vozes que aparecem de vez em quando. E por último, eu gostaria também de agradecer até ao Estelito, porque foi vendo os vídeos dele que eu me inspirei pra fazer isso aqui. E cara, eu não acho que a edição ficou maravilhosa, mas eu realmente me diverti muito fazendo isso aqui. Tanto no Nuzlocke, até mesmo a parte de editar o vídeo, etc. Então foi bem legal.